Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora identificar qual a aula e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 2, com o objeto de conhecimento, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. E o detalhamento, principais movimentos migratórios no Brasil, movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Em nossa aula, a gente já tem aqui uma dica que vamos falar sobre migração. O que é migração? A migração é esse movimento da população de sair de um espaço para outro espaço geográfico. Então, quando a gente verifica aqui pessoas saindo de um continente, atravessando oceanos para outros lugares, nós temos aí um movimento migratório. E o homem realiza esse movimento desde que o ser humano é ser humano, porque ele sempre estava ali nas suas atividades de nômade, buscando novos lugares para poder, então, ali usufruir do que aquele novo local poderia ter a oferecer. E quando se esgotava os recursos, partia para um novo local. E os movimentos migratórios que a gente vai verificar nesta aula vão ser movimentos migratórios mais voltados para dentro do nosso país. Mas antes disso, eu tenho algumas palavras que vão nos ajudar a compreender melhor o que é migração. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em emigração e também em imigração. Qual é a diferença entre elas? Então, nós vamos começar com vocês falando sobre a emigração. Esse ezinho na frente é que nos vai ajudar a saber quando é emigração e quando é imigração. Esse ezinho vai se referir à saída das pessoas de um determinado local, de um determinado país ou de uma região. Nesse exemplo aqui, a gente tem um mexicano saindo do México e indo para o Canadá. Ele saiu do México, ele emigrou do México. Quando ele chega no Canadá, ele também continua sendo chamado de imigrante? Não. No Canadá, olha só, quando ele entra no Canadá, a gente vai estar no processo de imigração. Emigração, saída, imigração, chegada, quando ele entrou nesse novo país. Então, ele emigrou do México e imigrou para o Canadá. Tá ok? Então, a gente tem aí essa diferença nos movimentos migratórios de saída, emigrar, e de entrada, imigrar. Mas a gente também vai ter outros tipos de imigração, como as migrações internas. Como já diz o nome, é quando elas ocorrem dentro do mesmo país, dentro da mesma região. Aqui a gente tem uma bonequinha que está realizando esse movimento de migração interna, saindo aqui da região norte do Brasil e indo para a região nordeste. Ela saiu de uma região, o norte, para o nordeste, mas ficou dentro do mesmo país. Por isso a gente chama de migração interna. E quando a gente sai do país, como é que a gente vai chamar? Nós vamos chamar, então, de migração externa. Quando a gente sai de um país, de uma região que eu digo, de um continente para o outro. Então, a gente vai ter aqui esse exemplo da Venezuela, um aviãozinho saindo da Venezuela e vindo para o Brasil. É uma migração externa. Ele trocou de país. Mais tipos de migração a gente vai conseguir compreender agora com a professora Adriana. A professora Adriana de História, eu perguntei para ela se temos exemplos dentro da história que podem nos explicar dois tipos de migração, que é a migração espontânea, a migração voluntária ou a migração forçada. E ela trouxe para vocês algumas informações. Vamos lá. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de migrações. Uma delas é a migração espontânea e a outra é a migração forçada. Num período histórico mais recente, final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outro período de grande movimentação da população mundial.
Essas migrações espontâneas que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. Olha só, 2 exemplos clássicos então, né, sobre esse tipo de migração espontânea. Portugal sai então lá de Portugal, na Europa, e vem fazer a colonização aqui, o início da colonização no Brasil. Então nós temos a partir de 1500 esse tipo de migração que a gente chama então de migração espontânea. Um outro tipo de migração também espontânea é qual, né? É quando então os espanhóis saem lá da Espanha e também vão começar a fazer a sua colonização, né, aqui nas partes das Américas, ok? Um outro tipo então, né, de migrações é exatamente a migração forçada, que significa o quê? Né? Grande número de pessoas que são obrigadas a sair do seu território. O exemplo clássico, então, de migrações forçadas, migração, né, é mão de obra de negros africanos. Eles são obrigados a sair, então, lá da África e vir trabalhar. Como eu falei para vocês aqui, né? A migração, então, dos portugueses no Brasil, essa mão de obra vem para trabalhar nos engenhos. E, claro, ao mesmo tempo também, né, nós vamos ver que essa mão de obra vai trabalhar, por exemplo, né, lá no Haiti e no sul, então, aí dos Estados Unidos. Geralmente, essa mão de obra forçada vai trabalhar em grandes plantações. Então, nós vimos aí 2 tipos, né, de migrações. A migração espontânea e a migração forçada. Então, de acordo com as palavras da professora Adriana, nós temos aqui as 2 formas de migração que ela apresentou. Então, temos a voluntária ou a espontânea, que olha só, quando as pessoas por vontade própria se mudam do seu local de origem em busca de condições melhores de vida, de trabalho, de estudo. Já a migração forçada, a pessoa foi obrigada a se mudar. E pode ser por causa de conflitos, desastres naturais, perseguições, que podem ser políticas ou religiosas. Então, quando a gente está falando nesses 2, aí a gente deu o exemplo, a professora na migração voluntária, sendo então os portugueses vindo realizar a colonização do nosso território brasileiro, e na migração forçada, que foi a vinda de escravizados africanos para este território do Brasil para trabalhar nas lavouras, na cana-de-açúcar, do café e até mesmo no ciclo da mineração. E a gente vai verificar que existem fatores, existem motivos que levam as pessoas a saírem de um lugar para morar em outro. Esses fatores são chamados fatores de expulsão e fatores de atração. Os fatores de expulsão, já diz o nome, vão ser aqueles que vão fazer com que as pessoas queiram sair daquele determinado local. Que elas nem queiram, é melhor, elas são obrigadas a sair daquele local devido a alguma condição, alguma característica que ali está acontecendo. Então, ocorre a seca, não tem emprego, a violência é muito alta, existem conflitos naquele local. Então, a pessoa que reside num lugar, num polo de expulsão, ela está sendo obrigada a sair por algum determinado fator. Já a atração é o contrário, é porque aquele local oferece muitas oportunidades. Ela pode ter mais trabalho, salários melhores, melhor qualidade de vida. Aquele local pode oferecer uma infraestrutura melhor. O que vai ser a infraestrutura? Rodovia, os meios de transporte. E também na questão de segurança. Então, a expulsão são motivos que levam as pessoas a serem obrigadas a sair, e a atração são características que um determinado local tem, que ele acaba atraindo as pessoas para o seu lugar. Dentro dos fatores de expulsão e atração, a gente vai ter fatores sociais e políticos que vão, de certa forma, expulsar as pessoas, repelir as pessoas daquele local e vão atrair. Esses dois tópicos trazem para vocês apenas fatores de expulsão. Então, uma perseguição étnica, perseguição religiosa, racial, perseguição política, perseguição cultural. E isso faz com que as pessoas, ao se sentirem perseguidas, ao serem perseguidas,
abandonem, né, o seu país. Então ela foi obrigada a sair. Uma guerra, a ameaça de um conflito, a perseguição do governo a determinados grupos de pessoas faz com que as pessoas queiram, então, sair desse local. E a atração? A atração vai ocorrer quando aquele local ele dá uma sensação ele tem características que envolvam a paz, a liberdade, a segurança, acesso à saúde e também a melhores condições de educação. Agora falamos dos fatores demográficos e econômicos. A gente tem aí os fatores de expulsão, vão ser aqueles padrões laborais deficientes. Então, aqueles que apresentam as condições trabalhistas, que vão ter ali baixos salários, condições ruins no seu local de trabalho. O desemprego é elevado, não tem trabalho para todo mundo. Falta saúde geral na economia. Então, aquele país está em crise econômica. E o que faz, então, um país ter fatores de atração dentro da demografia e dentro da economia? Salários mais altos, melhores oportunidades de emprego, um padrão de vida mais elevado e oportunidades dentro da área da educação. Então, naquele local tem escola para o ensino básico, tem faculdade, tem universidade, oferece cursos de pós-graduação, então ali são mais oportunidades na área de educação do que aquele local que só oferece, por exemplo, o ensino básico. Seguindo, a gente entra nos fatores ambientais e climáticos. Aí a gente vai ter o expulsão, né, o fator de expulsão, que são quando as pessoas fogem de desastres naturais, como inundações, vulcões, terremotos, um vulcão que entra em erupção e a pessoa acaba sendo, então, obrigada a sair daquele local. Hoje em dia, a gente está vivendo momentos de alterações climáticas cada vez mais fortes, mais agravantes. Então, estão ocorrendo aí fenômenos climáticos extremos em nosso país e também a nível mundial. Isso faz com que as pessoas queiram sair. E o que faz, então, um local de atração? Um local de atração vai ser aonde há terras férteis, aonde aqueles locais podem ser cultiváveis, há ainda disponibilidade de terras para que as pessoas possam, então, adquirir parte daquele território e desenvolver ali a agricultura, ou desenvolver a pecuária. Então, a gente tem aí os fatores de expulsão e atração também dentro dos fatores ambientais e climáticos. Sabendo desses fatores, a gente pode ver novos tipos de migração, como a migração intrarregional e a migração interregional. Elas têm um nome parecido, mas é esse principal termo aqui, o intra e o inter, que vão conseguir fazer com que a gente consiga diferenciá-los. Intrarregional, ele vai estar envolvendo os estados, no caso do Brasil, dentro da mesma região. Então, alguém que sai do estado do Amazonas e vai morar no Pará. Mas, eu falei aqui em estados, pode ser também dentro do mesmo estado. Então, eu posso sair, por exemplo, de Maués em direção a Itacoatiara, eu posso sair de Urucurituba, também em direção a Itacoatiara, porque hoje Itacoatiara apresenta uma infraestrutura maior do que os seus municípios vizinhos. Então, ali, Itacoatiara funciona como um polo de atração, tá bom? E ao lado, eu tenho a migração interregional, e aí é entre as diferentes regiões do país. Então, é sair do Amazonas para ir morar no Ceará, é sair de Pernambuco para morar em São Paulo. Esses exemplos que eu falei, as pessoas saíram de uma região para outra. Então, aí eu saio do norte para morar no nordeste. Eu saio do sul para morar, então, no centro-oeste. Dito para vocês, então, esses principais tipos de imigração, a gente vai agora começar a falar dessas migrações que ocorreram ao longo da história do Brasil. E a gente vai voltar ao passado, lá no século XVI, para falar da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela conseguiu fazer com que houvesse uma movimentação populacional em direção principalmente ao Nordeste. Então, a gente tem esse primeiro movimento migratório em terras brasileiras. Olha só.
Então, no século XVI e XVII, a gente tem a cana-de-açúcar. E qual era o contexto econômico? É justamente o ciclo econômico da cana-de-açúcar. Tá? O Brasil colonial ele vai ter esse primeiro ciclo econômico sendo desenvolvido principalmente no estado do Nordeste, ou na região do Nordeste, com destaque para os estados de Pernambuco e na Bahia. Esse contexto econômico fez com que houvesse um movimento migratório. Quem foram, então, essas populações que estavam envolvidas? A gente vai ter, então, a população africana e também uma migração interna. A gente vai ter este período com os escravos africanos trazidos de forma forçada para o nosso território. Para trabalhar a cana-de-açúcar era necessário uma grande mão de obra para realizar esse trabalho, desde a colheita até ali a produção final nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, foi necessário trazer milhões de africanos de forma forçada, se viu aqueles coloniais, então, a necessidade dessa mão de obra e acharam, então, que seria mais rentável para eles trazerem os africanos de forma escravizada para o território. Então, isso caracteriza também um dos maiores movimentos migratórios forçados da nossa história. Quanto à migração interna, a gente tem os próprios colonos portugueses que já moravam aqui no território brasileiro e de seus descendentes. Eles buscavam, então, ir para essas áreas de produção de cana-de-açúcar para poder lucrar com aquele negócio. E isso fez com que houvesse a ocupação, a consolidação da ocupação do litoral nordestino. Quais são, então, os impactos? A migração forçada dos africanos vai moldar a nossa demografia, a nossa cultura. Nós temos elementos afro-brasileiros ao longo da nossa história. Palavras no nosso idioma foram modificadas, incluindo algumas palavras de origem africana, músicas, comida, religião, e tudo isso perdura até os dias de hoje. Passamos agora a falar da mineração no século XVIII. O contexto econômico é justamente esse: a descoberta de grandes jazidas de ouros e mais tarde de diamantes em Minas Gerais e também em estados que são o atual Goiás e Mato Grosso, que fez com que houvesse esse deslocamento. Ou seja, antes estava lá a população migrando para o Nordeste, agora está indo para o Sudeste, a região do Centro-Oeste também, aonde foi descoberta as jazidas de ouro. Minas Gerais, então, representando o Sudeste, que é o local onde mais se minerou esse ouro, e também os estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Goiás. Quais são, então, as migrações que vão envolver esse período? As migrações internas, onde a gente vai ter de novo os colonos buscando lucrar com essa nova atividade econômica. Foi necessário movimentar a mão de obra escravizada, então muitos escravos foram deslocados da atividade da cana-de-açúcar e também outros trazidos para a região do Sudeste e Centro-Oeste para garimpar esse ouro, e eram submetidos a condições extremamente duras. Há aventureiros também que foram para essa região a fim de desbravar novos territórios, fazendo com que houvesse nessa migração das áreas do Nordeste para o Sudeste. E outros também foram os portugueses, que quando viram que estava sendo muito lucrativo a mineração do ouro, dos diamantes, tiveram que vir para cá para poder, então, controlar, fiscalizar essa atividade, porque buscavam aí um enriquecimento mais rápido, fazendo com que não se perdesse tanto dessa matéria-prima. E os impactos principais vão envolver aí o povoamento do interior do Brasil. Cidades foram fundadas como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, e se intensificou nesse período a exploração da mão de obra escrava.
Agora a gente vai para o século XIX e século XX, trazendo aí o café e a borracha. No primeiro contexto, eu trago para vocês o café, que ele vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil e fez com que houvesse, né, aquela movimentação dentro da região sudeste, onde a população estava ali procurando ouro, em Minas, Mato Grosso e Goiás. Agora eles vão para a região do Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. E mais tarde, essa população vai para o oeste paulista, consolidando ainda mais a ocupação daquele território. Quais eram, então, as migrações associadas a esse período? Migração europeia, porque com o fim do tráfico de escravos, que aconteceu em 1850, e no Brasil a abolição da escravidão em 1888, era necessário fazer com que viessem pessoas para essa região a fim de trabalhar, porque não era mais aceitável a utilização da mão de obra escravizada. Então, o próprio governo brasileiro vai incentivar a imigração de europeus, italianos, alemães e portugueses e espanhóis também, para trabalhar nas lavouras de café. Dentro da migração interna, ou seja, dentro do Brasil, diversos trabalhadores de outras regiões, principalmente do Nordeste, foram em direção às regiões cafeeiras. Qual foi o impacto, então? A população se diversificou novamente. Ela já tinha havido uma mistura com a etnia africana e agora veio uma nova camada de imigrantes europeus. Isso fez com que a nossa população se diversificasse ainda mais e faz com que haja um desenvolvimento ainda maior econômico na região do Sudeste. E agora para vocês a borracha. Houve uma necessidade de demanda internacional pela borracha, que era extraída da região da Amazônia, da árvore da seringueira, e fez com que houvesse esse ciclo econômico da borracha. 2 ciclos econômicos houveram. E aí a gente tem aí neste mapa a representação da principal mão de obra utilizada nesse período, que são os nordestinos que vieram em direção às terras amazônicas para que houvesse então a exploração, tá, da borracha. As migrações internas, a principal foi essa, dos nordestinos para a Amazônia, e eles se deslocaram para Manaus, para Belém e também para o estado do Acre, em busca de trabalhos nos seringais. A gente tem também, nesse período, migração internacional, aonde sírios e libaneses vieram para essa região e trabalharam principalmente com os chamados regatões, que seriam então barcos que levariam mercadorias para esses seringais mais distantes. E qual foi o impacto? É que ela vai impulsionar o desenvolvimento da região da Amazônia, mas quando os ingleses passam a desenvolver a borracha e a vender a borracha asiática, esse ciclo econômico entra em crise e termina, e faz com que muitos imigrantes acabem saindo dessa região. A gente tem aqui no século XX o contexto econômico da industrialização. Isso porque a partir de 1930 o Brasil ele vai iniciar esse processo de industrialização. Aonde? No Sudeste, porque ele vai estar aproveitando a infraestrutura que já existe da cafeicultura. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais vão se desenvolver e mais vão atrair população. Vai acontecer também esse movimento interno da população, principalmente saídos do Nordeste, porque eles vão estar buscando as indústrias, porque lá tem oferta de emprego. E aí eu tenho aquele fenômeno chamado de êxodo rural, que é quando eu tenho a saída de grande população do campo em direção às cidades. E isso acontece principalmente nesse período, porque houve a mecanização do campo. Então, menos pessoas eram necessárias no campo e eles foram em busca de emprego nas cidades. Ocorreu essa urbanização, porque muita gente foi para esses centros das cidades industriais. E isso nas regiões onde a indústria estava sendo desenvolvida, principalmente. O que fez com que São Paulo se tornasse no maior polo econômico do Brasil. E até hoje, ainda a região de São Paulo acaba se destacando pela quantidade de ofertas que pode oferecer, então a população ainda migra bastante. Não na mesma quantidade desse período para esse estado.
E também temos a migração internacional, aonde a gente vai ter aí no século XIX, mas bem menor do que aconteceu, de japoneses que vêm para a região de São Paulo, né? Em São Paulo há a maior comunidade japonesa. Temos também os europeus que vieram após a Segunda Guerra Mundial, que tinham então seu território destruído pela essa guerra. Então era necessário então ter uma nova oportunidade de vida e acabaram vindo para o Brasil. E a industrialização, o que trouxe de impacto? Ela vai consolidar o Sudeste como a região mais desenvolvida do nosso país e acelerou justamente o processo de urbanização. Muita gente no mesmo lugar fez com que houvessem desafios como a desigualdade social, crescimento desordenado das cidades. Chega então ao século XXI, onde o principal movimento ocorre dentro do nosso país, ou seja, a população brasileira se movimentando internamente. Houve, então, uma mudança nos polos de atração no Brasil, porque houve o crescimento das regiões do Centro-Oeste e Norte, que passaram a receber mais investimentos do governo, o que fez com que houvesse aí uma impulsão do agronegócio e também da infraestrutura dessa região. O Centro-Oeste vai ter o desenvolvimento maior em todos os seus estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, porque eles vão atrair trabalhadores para essa região e são principalmente nordestinos para trabalhar no agronegócio, nas fazendas de soja, milho e gado. A gente fala agora do norte, que a gente vai ter a expansão dos projetos de mineração, de energia, de agropecuária, também investimentos do governo federal na região da Amazônia Legal, o que atrai migrantes de todo o Brasil, como vocês podem verificar através dessas setinhas da população fazendo esse movimento interno. Houve também o movimento chamado de interiorização, que é quando a população vai, em vez para as grandes cidades, para as cidades médias do interior. Ou seja, não é uma cidade pequena, é aquela cidade mediana que tem alguma infraestrutura, mas não os desafios das grandes metrópoles. Então ali podem encontrar oportunidades de trabalho. A gente chega agora a falar do impacto. O impacto, tá? Que a gente verifica que esses fluxos vão contribuir para o crescimento da região do Centro-Oeste e Norte, mas também trouxeram desafios como desmatamento da Amazônia e pressão sobre a infraestrutura urbana dessas cidades que não estavam preparadas para essa grande urbanização. Chega ainda no século XXI, a gente verifica na migração internacional que houve ali uma mudança. Antes o Brasil recebia muitos imigrantes europeus no passado, agora há uma mudança. O Brasil agora ele é um país de economia emergente e estável, que faz com que muitos imigrantes queiram vir para o nosso país. Quais são, então, os principais fluxos dos últimos anos? A gente traz os haitianos, que após o terremoto de 2010, veio para o Brasil uma grande população, principalmente para os estados do Acre e mais tarde para São Paulo e para a cidade de Curitiba. E em busca de quê? De trabalho, melhores condições de vida. Os venezuelanos, mais recentemente, devido à crise econômica e política que atinge a Venezuela, então um grande fluxo de venezuelanos veio para o Brasil, principalmente pelo estado de Roraima, no qual existem ali limites terrestres, e desciam do estado de Roraima para o Amazonas. E mais tarde, com a ajuda do governo e de organizações, essa população também foi levada para outras regiões em busca de oportunidades. E os africanos, principalmente de Senegal, Nigéria, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo e a República do Congo, também vêm em direção ao Brasil em busca de estudo ou trabalhos dentro do setor de comércio. E há esse movimento de retorno de brasileiros. Os brasileiros também vão se movimentar, vão para outros países em busca de melhores condições de vida. Mas aonde eles estavam, alguns nos Estados Unidos, Japão e Portugal, passaram a enfrentar crises econômicas, ou seja, sofrer com a falta de emprego. Então eles resolveram retornar ao país. O que isso trouxe, então, de impacto? A diversidade cultural, mão de obra para o Brasil, desafios como a intensidade de políticas de integração. Falando dos brasileiros fora do Brasil, eu trago para vocês um mapa,
Primeiro mapa, na verdade, vai falar dos migrantes que vieram para o Brasil, que pediram aqui alguma espécie de refúgio, de asilo no nosso território. Eles trouxeram por região, vocês podem verificar, a região do norte recebeu mais de 335 mil refugiados, a região do Sudeste é a que mais recebeu, com 714.703 pedidos de asilo, de refúgio. Então, a gente verifica que há essa chegada ainda da população de migrantes. Isso é somente os que estão registrados, que são legais em nosso território. A gente tem também, aí sim, os dados do Brasil, as comunidades brasileiras fora do nosso território. Na América do Sul existem mais de 646 mil comunidades brasileiras, os 3 países em que se destacam principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina. Aí a gente vai para a migração forçada que ocorre no nosso território. A migração forçada também vai acontecer devido aos desastres ambientais e conflitos. Então, no século XXI, houve esse aumento das migrações forçadas no Brasil devido a desastres naturais e conflitos sociais, como as secas no Nordeste, que vocês estão observando agora. A seca do Nordeste contribuiu para que muitas famílias fizessem esse movimento de forma forçada. Enchentes e deslizamentos de terra que estão cada vez mais frequentes no nosso território, como em Santa Catarina, que aconteceu mais recentemente, e por fim também os conflitos agrários. Isso porque os pequenos fazendeiros estão enfrentando disputas com os grandes fazendeiros e devido também ao aumento da fronteira agrícola. E isso traz um impacto devido a esses movimentos forçados, que vão aumentar a vulnerabilidade dessas populações em regiões brasileiras, aumentando aí os conflitos sociais. Chegamos então na urbanização e mobilidade interna. O Brasil ele vai se consolidar como um país urbano e maior parte, 85% da população vai estar nas cidades. E por que isso ocorreu? Por causa do êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo para as cidades fez com que houvesse essa menor intensidade no campo de pessoas indo em busca de melhores empregos e de oportunidade de trabalho nas cidades. A mobilidade entre as cidades, a infraestrutura que existe e também o desenvolvimento das médias cidades também fez com que houvesse esse andar, essa ida de um local para o outro. E também acabou que aconteceu a periferização desses locais. É muita gente no mesmo local e há uma necessidade, então, de que aquelas pessoas morem em algum lugar. Elas acabam indo para lugares que não são adequados para a moradia e enfrentando, então, falta de infraestrutura e de violência. Como os impactos é a urbanização acelerada, ela vai trazer o crescimento econômico, mas também traz essa pressão sobre os serviços públicos e sobre a desigualdade social. E assim, vamos finalizando a nossa aula.